Salve, salve, galera! Chegando rapidamente aqui ainda nessa quarta-feira, infelizmente, com uma notícia destruidora, com uma notícia lastimável. O Flamengo, infelizmente mesmo, porque assim, parece que a gente não tem um dia de paz. O Flamengo perde o seu artilheiro, perde o seu atacante principal, Pedro Guilherme, tem lesão constatada, ou melhor, ruptura no joelho, e está fora, possivelmente, da temporada de 2024. Através do GE, da Monique Danello, foi confirmado que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, se machucou sozinho no treino da seleção brasileira. O inacreditável é isso. Ele não teve uma dividida, ele não pisou em falso, ele se machucou sozinho, sem nenhum contato com outro companheiro. E o trabalho tinha acabado de começar com Dorival Júnior. Ele sentiu muita dor, foi levado imediatamente para o hospital. No hospital, ele fez os exames de ressonância magnética que apontou a gravidade da lesão. Com isso, o jogador deve ficar, no mínimo, 8 meses fora. O Flamengo já foi comunicado do ocorrido e será, obviamente, o responsável não só de estar pagando durante todo esse processo de tratamento, mas será o responsável por cuidar do tratamento do atleta. Geralmente, lesão nesse tipo de caso vai de 8 a 12 meses. Vide a situação do Neymar. O Neymar sofreu essa lesão em outubro do ano passado na seleção brasileira e ficou quase um ano de fora. Agora que ele está começando a voltar, agora que ele está começando a treinar, então a situação do Pedro vai ser muito parecida. E agora a gente está vendo aí o Flamengo passando por um problema gravíssimo. Na nota da CBF, colocada há poucos minutos aí nas redes sociais, a CBF deixa bem claro que o jogador vai fazer aí todo o tratamento no clube. Diz o seguinte, vou ler aqui para vocês a nota da CBF, tá? E a comunicação, obviamente, de maneira oficial nas redes sociais. Pedro sofreu nessa quarta-feira, dia 4 de setembro, entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense, após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta já foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta nesse momento e presta todo o apoio à sua recuperação. Olha só essa imagem que a Raíssa Simplício postou. Olha que imagem triste, cara. O Pedro chegando à concentração, ao hotel que a seleção brasileira estava, com a perna imobilizada, de muleta e sentindo muita dor. E o Pedro agora não tem o que fazer. O Pedro não vai passar por um tratamento, não existe nada aí para ser feito. O Pedro vai precisar de uma cirurgia. Ele vai ter que ter uma intervenção cirúrgica nesse caso. E é inacreditável as coisas que têm acontecido no Flamengo, porque o Flamengo tem contratado para poder substituir os lesionados. Agora a janela fechou. E você basicamente tem 2 caras com contratos livres mais caros, que o Flamengo pode acabar fazendo uma loucura. Ou o Martial ou o Memphis Depay. 2 caras que são caros, mas que fazem a função do Pedro para poder chegar e chamar essa responsabilidade. Mas o Flamengo teria que arcar com pelo menos 2 milhões por mês de salário. O Gabriel está voltando, mas o Gabriel não é mais aquele atacante esperado e não funciona na posição do Pedro. O Carlinhos, ele é como se fosse um coadjuvante, um quebra-galho em algumas situações, mas não responsável para ser titular. Dia 17 de setembro, a gente tem o primeiro jogo contra o Peñarol no Maracanã e não teremos o Pedro, o Cebolinha, o Matias vindo à disposição. Varela vai ser reavaliado amanhã para saber suas condições. Além do Pedro, quando a gente pensa que não pode piorar, também saiu a notícia do Eric Pulgar. Através da seleção chilena e das comunicações locais, o jogador teve uma moléstia na musculatura, sofreu uma lesão que o impede de viajar para Buenos Aires, onde o Chile irá enfrentar a Argentina pelas eliminatórias.
A informação foi confirmada pela equipe médica do Chile e o Pulgar vai precisar de um tempo de recuperação, por isso está indisponível para a partida. Mas, diferente do Pedro, que estará voltando para fazer cirurgia, para passar esses 10, 12 meses de fora, então o Pedro não só volta em 2025, o Pedro só volta no segundo semestre, quase no final de 2025. Então a situação é gravíssima. E o Eric Pulgar não está voltando. O Chile ainda acredita que com a preparação e o cuidado que vai ser feito lá em Santiago, ele pode estar à disposição para o confronto contra a Bolívia, depois do jogo contra a Argentina. A maré tá aí, cara. A nossa situação é extremamente complicada. O flamenguista não tem um dia de paz, não tem jeito. Infelizmente, nós não temos um dia de paz. É muito problema que o Flamengo tem enfrentado nesses últimos dias. E um absurdo, de antemão, já passo aqui para vocês, um absurdo, o departamento médico do Flamengo ter permitido esses caras viajarem para as seleções, sabendo as condições físicas e musculares de cada um. Porque eles têm estudo, têm relatório, têm exames dia a dia. O Pedro não poderia ter sido convocado no momento que o Dorival chamou, você deveria ter ligado, e eu falei em live, Dorival, o Pedro é um jogador importante, mas nesse momento ele está em recuperação, não tem condições. Assim também deveria ter acontecido com o Gareca lá na seleção chilena, mas não aconteceu. E agora a gente vive essa maré de azar, essa situação muito complicada, e infelizmente não teremos o Pedro e ainda sofrendo atenções especiais para outros jogadores que podem acabar tendo problemas graves também. Falando sobre os reforços, passando a informação para vocês, Alexandro e Gonzalo Plata treinaram ontem e treinaram hoje, segundo o GE, no Ninho do Urubu. O Alcaraz, que jogou o segundo tempo ali contra o Corinthians, teve folga 2 dias e se apresentou ontem na terça-feira. Não, se apresentou hoje, desculpa, na quarta-feira e treina amanhã com o elenco. O Michael estava no Ninho, mas seguindo a sua programação para a recuperação da lesão no músculo posterior da coxa direita, com expectativa de voltar no fim de outubro a, no máximo, início de novembro. E amanhã tem também, lembrando a vocês, a apresentação do Alexandro no período da tarde. Possivelmente a nossa live será num horário diferente e eu vou estar passando aqui para vocês. Sobre o Gabriel Barbosa, que poderia, mas infelizmente não é a nossa realidade, a respeito, inclusive, da situação aí para centroavante, o jornalista Marco Belo Júnior afirmou que o Gabriel teria um acordo verbal com a patrocinadora Esporte da Sorte para vestir a camisa do Corinthians a partir de 2025. Então, né, existe aí uma possibilidade dele estar indo para o Corinthians, mas com todo respeito à idolatria, à história do Gabriel, eu estou muito mais preocupada com o que será do Flamengo em 2024, com o que será na ausência do Pedro e como o Flamengo vai funcionar. Afinal, o Tite joga muito com o centroavante, o Tite depende muito do Pedro para reter bola, para segurar, para ajudar na construção de jogadas, e o Tite bota pontas justamente para alimentar esse cara centralizado. E agora não teremos mais o Pedro em 2024 e possivelmente o Pedro só volta no segundo semestre de 2025. Amanhã estaremos de volta, provavelmente 12h40, não será 11h40. Deverá ser 12h40, porque a coletiva deve começar 2h da tarde, segundo as informações que foram passadas agora da questão de imprensa do Flamengo, tá? Mas estarei publicando aqui no YouTube, publicando também o horário exato para vocês lá no nosso Instagram. Não se esqueça, deixa o like aí, o momento é péssimo, é bem ruim, mas deixa o like aí, se inscreva, que amanhã a gente está de volta para trazer mais detalhes, para falar sobre tudo isso e também sobre a apresentação do Alexandro, tá? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e até mais.